Louvado seja o nome do nosso Deus. Um feliz 2024 para quem nós não vimos na passagem de ano. E eu quero também convidar os irmãos a se levantarem, a dar um feliz ano novo, a profetizar as bênçãos do Senhor na vida daquela pessoa que você ainda não falou nessa noite. Faça isso nessa hora, em nome de Jesus. Dê um abraço, dê um feliz ano novo. Cumprimente essa pessoa. Essa pessoa está precisando desse abraço nessa noite. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Um ano coroado pela bondade de Deus. Glória a Jesus. O povo de Deus é um povo feliz. Tem aqui, obrigada. O povo de Deus é um povo abençoado. Um povo que carrega uma palavra de bênção, porque nós somos ministrados na palavra de vida, de bênção, de recompensa, de renovo, das palavras que vêm do Altíssimo para a nossa vida. Nós somos muito abençoados. O povo de Deus é um povo abençoado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos com a série nova, o pastor já falou aqui no início do culto, a série Restart, olha que chique, Restart. Uma série nova, torceu a língua aí? Vamos falar assim, Restart. É o Restart caipira, né, aqui do Pé Vermelho, né? Nós temos probleminha com R, né? Não é igual carioca, Restart. Tem carioca aí? Mas brincadeiras à parte, nós estamos numa série nova, no início de ano, e como o pastor colocou aqui no início, e Deus já está falando em todos os momentos deste culto, para a gente reiniciar, retomar algumas coisas, recomeçar, mas sermos encorajados a recomeçar com uma fé viva, com uma fé latente, sobre a bondade de Deus, sobre o nosso ano, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós terminamos o ano aqui, as últimas horas de 2023, no dia 31, com o Salmo 65:11, onde o rei Davi, o adorador Davi, ele libera uma palavra linda numa oração, e essa palavra foi liberada do céu sobre nós. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas, emana fartura. Nós recebemos essa palavra no nosso coração, e nós fomos tremendamente abençoados por receber essa palavra do céu para a nossa vida. Quem não conseguiu vir por motivos familiares, porque estava em família, essa palavra está gravada, como as demais palavras que nós pregamos aqui, elas ficam todas no YouTube, você pode acessar, e a gente já romper esse ano, entrar esse ano de 2024 confiando em Deus, não na força do nosso braço, mas confiando em Deus. E o tema dessa noite, vai projetar aqui, o tema é Comece Orando. Quer vencer as dificuldades, as barreiras? Comece orando. Hoje, nesse dia que Deus nos permitiu estar aqui, nessa primeira mensagem de 2024, eu quero te encorajar da mesma forma que eu fui encorajada a deixar realmente Deus agir na sua vida. Tirar um pouquinho a sua mão. Tirar a sua mão de situações que eu e você não conseguimos mudar. Mas Deus pode mudar. A mão de Deus é poderosa. E queremos iniciar com uma oração também nessa noite. A ministração dessa noite é uma oração, porque comece orando. É uma súplica do rei Davi, mais uma vez, o adorador Davi, o homem segundo a escolha de Deus. E nós vamos falar o que ele pediu para o Senhor. Esse vai ser o nosso pedido nessa noite, para começar o restart, para começar o nosso ano, já orando. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Salmos 143, 10. Salmos 143, 10. Aleluia. Se você já encontrou, diga aleluia.
Se você não encontrou, diga: Senhor, me ajuda a achar mais depressa, que está todo mundo olhando e esperando. Ai, santo Deus. O professor é paciente, viu, gente? Não estou impaciente, não. Estou bem tranquila. Porque se não for paciente, não consegue dar aula, não consegue. Tá bom? Brincadeira. Salmo 143, 10. O salmo é fácil, gente, de achar. Vamos ler juntos? Olha o que o rei Davi falou para Deus. Olha o que ele falou para o Senhor. Lê aí comigo. Ensina-me, pois tu és o meu, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Tem versões diferentes, claro, mas eu quero chamar a tua atenção para a palavra de Deus agora. Se você tem marca-texto, se você tem caneta, olha lá. Ensina-me, é a primeira coisa que nós temos que grifar. Olha o pedido dele para Deus. Ensina-me a fazer tua vontade. Grifa, tua vontade, Senhor. Pois tu és o meu Deus e que o teu bondoso espírito, grifa, bondoso espírito, me conduza por terreno plano. Na versão NVT, porque essa que nós lemos é a NVI. Na NVT está dizendo assim: me conduzas adiante. Olha que diferente. Por um caminho reto e seguro. Pai, nós estamos diante de uma oração nessa noite. E o salmista disse aqui que ele precisa ser ensinado a fazer a tua vontade. Nós também precisamos. Eu quero declarar, Pai, com o meu coração, com a minha alma, com todo o meu entendimento nessa noite, que é pequeno, mas eu quero declarar, Pai, como eu preciso ser ensinada pelo Senhor, como eu preciso da tua mão de governo. Eu quero declarar, Pai, que eu não sei, mas o Senhor me ensinando, eu posso aprender, os meus irmãos podem aprender. Queremos colocar tudo em tuas mãos, precisamos de ti, estamos com o coração aberto e sensível, assim como o rei Davi falou algo tão precioso para o Senhor, confiando no teu bondoso espírito, que o Senhor ia conduzir ele em todas as coisas. Nós queremos nesse primeiro domingo do ano dizer: Senhor, conduza tudo. Conduza a minha vida, os meus passos, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, o meu coração, Pai. Conduza por um caminho reto e seguro, em nome de Jesus. Amém, meus amados? O rei Davi, o adorador Davi, ele está aqui, fazendo uma oração humilde. Olha a humildade que ele chegou diante de Deus. Mas além de humilde, ele mostrou aqui, gente, um coração totalmente dependente. Dependência de Deus. Porque ele não sabia como fazer, então ele declarou: eu preciso ser ensinado. Ele estava aqui buscando uma orientação, um cuidado de Deus, para que ele seguisse na direção correta, para que ele fizesse as coisas conforme a vontade de Deus. E a mensagem dessa noite, a primeira do ano, é uma oração. Nós vamos começar orando. É uma oração com súplica. Súplica é quando a gente pede, chorando para Deus, suplicando, implorando. E essa súplica veio de alguém que estava aqui nesse momento precisando de um socorro do Senhor. Um socorro em meio a tantas dificuldades. Pode ser que o calendário virou, 2024 chegou, e de fato nós estamos nele, mas você ainda continua com seu coração preso em 2023 por coisas que ficaram para trás e que precisam ser resolvidas, que precisam ser trabalhadas na nossa vida. Então, em meio às dificuldades, já rompendo o ano com isso para resolver, em meio às angústias, às preocupações que tomam a nossa adoração, em meio às perseguições, porque somos perseguidos muitas vezes, em meio aos medos deste ano que está apenas começando, da insegurança, o rei Davi, ele decidiu fazer algo, ele ora. E essa palavra está nos encorajando nessa noite. Eu posso estar passando por tudo isso, Senhor, mas eu também quero fazer como o rei Davi. Eu quero entrar esse ano orando, para ter uma orientação divina em tudo, para eu saber lidar com a vida, porque a dialética da vida, meus irmãos, ela não é fácil. A dinâmica da vida
Muitas vezes nós estamos muito felizes, outras nem tanto. Precisando de um abraço, de uma palavra, uma situação conflitante para resolver. Então nós precisamos ser ensinados a lidar com a vida, com as dificuldades, mesmo em meio à caminhada cristã. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Deus ouvia as orações de Davi, respondia, fazia esse homem ser bem-sucedido. Mas ele, nesse momento, ele não lança confiança no exército que ele tem poderoso, ele não lança confiança no tesouro que ele tem no cofre dentro do palácio, não, ele lança a confiança dele em Deus. Ele fala na oração, não é o meu cofre que vai me ajudar, não é minha conta bancária, não é minha casa, meu carro, status, minha profissão, não. Mas é o Espírito bondoso do Senhor sobre a minha vida. Ele declara isso para Deus. Ele está lançando a confiança dele plenamente no Senhor. E ele está querendo ser ensinado dentro do querer do Pai. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas, mas na nossa própria vontade. Então, nesses 366 dias do ano de 2024, porque será um ano bissexto, nós vamos recomeçar, já estamos recomeçando, mas eu quero te encorajar a começar como o rei Davi, com muita humildade. Humildade para reconhecer que não sabe, humildade para saber que muitas vezes falta forças para lutar, humildade para reconhecer que se não for a bondade de Deus, a gente não consegue nada pelo nosso talento, força própria ou inteligência. Humildade. E muita dependência de Deus em tudo que formos fazer. Começar uma oração. Começar orando, como o rei Davi orou. Com súplica nos lábios. E a primeira parte da oração de Davi foi essa aqui, para quem está anotando. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ele disse isso para Deus. Gente, quer uma oração que agrada a Deus? É você dizer para Ele, Senhor, me ensina a tua vontade. Quer agradar a Deus? Fala, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. É entrar esse ano prontos para a vontade de Deus. Mas para a gente entrar prontos para a vontade de Deus, a gente precisa de um coração ensinável, de um coração moldável. E de fazer a pergunta para Deus, Senhor, qual é a tua vontade para mim nesse ano de 2024? De repente fizemos listas, escrevemos metas, mas tudo que está nessa lista realmente está de acordo com a vontade de Deus? Acho que o topo da lista deveria, Senhor, eu só quero escrever aqui o que for da sua vontade. Eu quero esse coração ensinável para fazer o que é que o Senhor quer que eu faça. Sabe qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Que a gente faça sempre o certo, doa quem doer. Que a gente faça sempre o correto. Essa é a vontade de Deus. E qual é o querer dele então para mim? O querer dele está aqui, ó, escrito na palavra dele, nos princípios que nós aprendemos. Não tem outra escolha. A escolha é a palavra de Deus para se viver a vontade de Deus. Não existe vontade de Deus longe da palavra dele. Já está escrito o que ele quer que a gente faça. Então a gente precisa estar debaixo dessa bênção, que é a santa e poderosa palavra de Deus. A bênção do Senhor, que não acrescenta dores. Quando a bênção é dele, não tem dor. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, no nosso casamento, como a gente está tratando o esposo, está tratando a esposa, tratando os filhos, como a gente lida com o nosso trabalho, como a gente lida com os nossos pais, a bênção do Senhor está aqui na palavra. A bênção, a bondade dele está toda escrita aqui para nós. E a nossa casa, nessa noite, está sendo apresentada aqui em oração. Nós estamos num ambiente de oração. Nós estamos debaixo de uma palavra que é uma oração. Nós estamos debaixo de um tema, comece orando. Então, nessa hora, eu quero pedir a conexão do teu coração com o Espírito Santo, para você apresentar a tua casa nessa hora e falar, Senhor, eu quero a minha casa e a minha família debaixo da tua bênção. Eu não quero nada longe da tua palavra na minha casa, na minha aliança, nas minhas amizades, eu não quero, Senhor. Eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Davi, ele buscava isso, o refúgio na vontade de Deus. O refúgio naquilo que é perfeito para a vida dele. Naquilo que é bom para a vida dele, naquilo que é seguro. Porque quando a gente busca a vontade de Deus, a gente está buscando aquilo que é perfeito.
aquilo que é bom, aquilo que é seguro para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso ministério, para o nosso trabalho, para tudo que leva o nosso nome. E nessa noite, o Espírito Santo está aqui para nos ministrar, e Ele está dizendo, quando você busca a vontade de Deus, essa vontade que é bondosa, essa vontade que é perfeita, que é poderosa sobre a tua vida, não vai ter erro. Podem ter dificuldades, mas não erro. Quando a gente está de acordo com a vontade de Deus, a gente está habilitado por Ele para passar por qualquer situação difícil. Porque a gente sabe que é a vontade de Deus. E Davi, então, ele ora para que Deus dê essa habilitação para ele. Senhor, me habilite. Habilita a minha vida para conhecer a sua vontade. Não, ele não ficou na oração de conhecer somente. Ele já foi direto no fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fala, Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Não, eu quero fazer o que está na tua palavra. Porque eu preciso, Senhor, começar a fazer, porque eu já tenho um alimento sólido na minha vida. Eu já tenho palavra na minha vida, eu já tenho culto para frequentar, eu tenho o meu devocional que eu faço, eu tenho as minhas orações, eu já tenho um alimento, Senhor. Então eu não estou precisando mais conhecer, eu estou precisando fazer a tua vontade. Essa oração, ela é muito profunda. Fazer a vontade daquele do qual a gente depende até para andar. Ninguém chegou aqui hoje porque tem os músculos fortes, não. Chegou porque foi permissão de Deus. Ele permitiu que a gente desse um passo, tomasse banho, comesse nosso lanchinho, fizesse as nossas coisas em família, nos sentássemos aqui. Ele permitiu. É dependência de Deus. É isso que o rei Davi está ensinando para nós nessa noite. Começar o ano dependendo do Senhor. Mesmo nas batalhas mais difíceis que nós travamos, nas situações que para nós parecem impossíveis de ser solucionadas. Claro que vai ser. Se for na força do nosso braço, nós não vamos vencer. Davi não vencia as guerras na força do braço dele, não. Apesar de lá lutar e estar na linha de frente, mas ele tinha que depender de Deus. Se Deus falasse para ele, não vai, ele não podia ir. Se Deus falasse, vai que vocês vão ganhar, eles iam. Mas eles iam em nome, olha lá, derrotando o gigante. Em nome do Senhor dos Exércitos. E é assim que ele derrubou todos os inimigos que levantaram-se contra a vida dele. É quando a vontade de Deus é feita, gente. Quando essa vontade perfeita, boa e agradável é feita, o Espírito bondoso de Deus se move. E olha que maravilha, o Espírito de bondade de Deus cuidando dos nossos passos, cuidando das nossas decisões. E aí é certeza que nós vamos dar certo naquilo que a gente está projetando fazer, porque é dentro da vontade de Deus. Esse Espírito bondoso de Deus jamais vai te desamparar. Pode ter dificuldade sim, mas nós não vamos ser desamparados no meio da caminhada, porque o Espírito bondoso de Deus está pairando sobre nós. A melhor prescrição que nós temos para 2024, a prescrição do céu para a nossa vida, é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus leva uma palavrinha que muitas pessoas não gostam muito: obediência. Obediência. E Deus sempre virá com a melhor resposta para mim e para você, com a melhor solução, mesmo que a resposta seja não. Porque muitas vezes estar no querer de Deus, na vontade de Deus, a gente pode levar um não. Mas esse não é um não de um pai que tem um espírito bondoso e que sabe por que está nos dando um não. Um pai que está nos protegendo de algo que pode ser muito pior para nós lá na frente. Como pais, a gente protege os nossos filhos dando limites. Amém? Então Deus também, muitas vezes, na vontade dele, Ele vai colocar limites para nós. Talvez não seja um não definitivo, mas talvez seja uma espera longa de algo que você está buscando. Por que essa espera? Por que eu não consigo? Por que eu não realizo? Porque existe o tempo perfeito de Deus. Nós estamos debaixo do Espírito de bondade de Deus, do Espírito bondoso atuando nas nossas vidas. E quando a gente pede, faz a sua vontade, Senhor, a gente tem que confiar no não que nós recebemos e no espere mais um pouco. Pense sobre isso. E Deus sempre vai abrir
aquela porta que você está precisando, talvez não seja tão imediato, aquela saída necessária, mas é preciso, gente, submeter. Submeter é estar debaixo. Feche seus olhos comigo, vamos orar esse instante. Nós vamos fazendo algumas pausas de oração. Diga comigo: eu renuncio o meu querer de manipular a vontade de Deus para fazer a minha. Fizemos a primeira renúncia nessa noite. Lá no Getsêmani, no jardim que Jesus orou no momento de muita angústia de alma. Ele estava perto da crucificação. E a oração de Jesus no Getsêmani foi uma oração em súplicas, de intensa agonia, de angústia profunda. Mas ele usou qual arma de guerra? A oração. Ele falou com o Pai: Pai, se for possível, olha como ele falou com o Pai. Se for possível, não foi como um filho mimado, exigindo nada do Pai, não. Ele não fez exigências. Ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta essa dor que eu vou passar daqui a pouco. Não era a vontade de Jesus, mas era a vontade do Pai naquele momento. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Que oração linda, né? Jesus estava num momento ali, suando gotas de sangue. E sobre Jesus, meus amados, estava a sombra de uma cruz. A cruz estava ali, ó. A sombra dos cravos, a sombra das pancadas que ele levaria, a sombra dos soldados fortes romanos, a sombra do chicote, cheio de ferros na ponta para arrancar a pele dele. Essa sombra estava sobre Jesus. Mas ele não temeu, porque sobre Jesus havia uma sombra muito mais poderosa, a sombra do Deus Altíssimo. A sombra do poder de Deus, daquele que tem um espírito de bondade, aquele que é bondoso. E ele sustentou. E essa sombra poderosa está sobre nós. Essa sombra poderosa está sobre os nossos dias. Essa sombra poderosa está nos envolvendo. Pode vir sombra de tudo quanto for tipo, mas a sombra do Onipotente é o que vai trazer descanso para mim e para você, meus amados. Jesus recebeu um descanso, o anjo do Senhor veio, acampou ali. Então pode ser momentos de dor, de vazio, a gente pode ser até um desespero de alma, mas lembra dessa sombra do Todo-Poderoso. E eu digo, quando essa sombra chega, é a vontade dele sendo feita na nossa vida. A sombra de Deus veio sobre Jesus, do Deus Pai, e a vontade dele foi feita. A vontade dele é que a humanidade fosse salva através do único Filho amado. Vontade que doeu, né? Mas trouxe descanso para o meu e para o teu coração. Jesus também descansou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentou à direita do Pai, ocupou a maior e melhor posição no céu, na terra e debaixo da terra. Então a vontade de Deus sempre vai ser maravilhosa para a nossa vida. E que Deus nessa noite fale o nosso espírito e nos faça conhecer, aceitar, mas acima de tudo isso, executar essa vontade de Deus. Que Deus nos ajude. Nós estamos orando, essa palavra de hoje, ela é debaixo de oração. Todo momento a gente está orando aqui. Que Deus nos ajude a executar essa vontade. Vai ter momentos que vai dar vontade da gente fazer a nossa própria vontade. Mas a gente vai lembrar do que Deus falou na primeira mensagem do ano. Senhor, não é a minha vontade. Eu tenho que usar o negue-se muitas vezes. Eu tenho que tomar a minha cruz muitas vezes, porque evangelho é isso. E por que eu tenho que aprender com o nosso Pai, com Deus, a executar essa vontade? Primeiro, para dar glória ao nome dEle. A gente faz a vontade de Deus aqui. Quando Jesus foi para a cruz fazer a vontade do Pai, quem que foi glorificado? O Pai. O Pai foi glorificado através da vida do Filho. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós também damos glória ao nosso Deus.
Mas tem uma outra segunda coisa, que é para o nosso próprio bem. Lembra do limite? Quando nós fazemos a vontade de Deus, é Deus nos protegendo da gente mesmo. Muitas vezes nós é que perturbamos a nossa vida, amados. Não é o outro, não é o diabo. É a gente mesmo que perturba, porque a gente não está na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E Deus está querendo o nosso bem, como um pai amoroso que quer o bem do filho. Vamos lembrar um pouquinho do profeta Jonas. Vocês lembram desse profeta? Teimoso e desobediente. Ele recebeu uma mensagem de Deus, dizendo para ele assim: Jonas, vai para... Nínive. Vai para Nínive. E ele fez o que Deus mandou? Não. Aí ele foi para Tarsis. Pegou um navio e foi totalmente para o lado contrário. Ele queria fugir da presença de Deus. Ele estava muito irritado. Ele estava nervoso. Ele estava batendo os pezinhos, fazendo birra com Deus. Conhece alguém assim? Eu também. E ele não foi fazer o que Deus mandou. Pega esse navio e começa a tumultuar o ambiente, porque ele estava fora do querer de Deus. Deus deu uma orientação para ele. Vai lá salvar aquelas pessoas. Eu quero que você leve a mensagem que eu vou destruir Nínive. Você vai lá ser minha mensagem. Não, mas aquele povo é um povo muito ruim, ficou debatendo com Deus, e muitas vezes a gente faz isso. Senhor, mas ela, mas ele, mas fez isso, fez aquilo. Deus só falou para você fazer. Nós não temos que ensinar Deus, é o contrário, amada igreja. É Ele que nos ensina. E aí esse profeta está lá dormindo, sossegado, sem obedecer a Deus, e começa então uma tempestade muito violenta no mar, e começa a colocar a vida de outras pessoas em risco. Quem? Os marinheiros que estavam ali, que tirando a sorte, descobriram que Jonas era o teimoso, e que aquela tempestade era por causa dele. E eles queriam lançar Jonas na água? Não, eles não queriam, mas eles tiveram que fazer isso para que a tempestade parasse. E Jonas ainda recebe uma outra aplicação de correção, porque ele precisava chegar onde Deus tinha um propósito. Ele fica 3 noites dentro de um estômago de uma baleia. E lá dentro ele ora. Lá dentro ele suplica: Senhor, me tira daqui, me dá a vida, eu vou fazer a tua vontade, Senhor. E vai, com raiva, mas vai, e abençoa o povo. Só que o que eu estou falando para vocês nessa noite, é que é melhor ir de outra forma, não como Jonas foi. Porque quando a gente vai como Jonas, desobedecendo, a gente vai, mas vai com queda de braço, a gente faz todo mundo que está com a gente sofrer também por causa da nossa desobediência. Quase que aqueles marinheiros também morrem por causa da desobediência de Jonas. Vocês lembram da mulher de Ló? Uma mulher que estava lá em Sodoma, numa cidade depravada, numa cidade que não queria nem saber de Deus. E Deus envia lá um anjo dizendo para Ló pegar a família dele, sair daquela cidade, e no momento que começasse a cair fogo do céu, enxofre sobre a cidade que seria destruída, Ló e sua família deveriam, olha a chance de Deus, olha o livramento. Vai embora, meu filho, perna para quem te quer, mas não olha para trás. Vai embora. Só que a mulher de Ló, ela tinha o coração preso naquelas coisas do passado. Ela gostava um pouco mais daquela vida que não agradava a Deus. E para ela foi muito mais difícil obedecer à vontade de Deus. A família de Ló toda foi e não olhou para trás. Mas quando começou a destruição, essa mulher vira o pescoço curioso, e naquele momento ela vira uma estátua de sal e ali morre, né? Acabou a vida dela, acabou a história. O que essa mulher estava fazendo na desobediência? Sentimentos presos no passado. Sentimentos presos lá atrás, numa vida que não ia mais trazer benefício para ela. Mas ela ficou naquela dúvida. E como Deus leu o coração, e Ele leu o meu coração e o seu, Ele sabe a intenção nossa na obediência também. Ele está nos alertando nessa noite. Cuidado com os sentimentos presos lá atrás.
Às vezes não estamos progredindo mais no Evangelho, na palavra de Deus, na obediência, porque a gente fica preso a sentimentos lá de trás e a gente não quer desprender de coisas que a gente aprendeu de forma errada, que não são bíblicas e que a gente quer levar isso na nossa cultura, na nossa vida, no casamento e na educação dos filhos. Deus está falando para nós nessa noite. Não tem meia obediência, não tem 55%, 85%, 99%. A obediência com Deus, ela é imediata e ela é 100%. Então Deus está nos alertando. E a palavra também diz que a gente só vai ter parte na família de Cristo quem obedece. Se somos desobedientes, não temos parte. Em João 14, 21 está escrito que quem ama, obedece. Então, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não quero obedecer o que Ele manda eu fazer? A segunda parte da oração de Davi, já indo para o final, é que o teu espírito bondoso, olha o que ele disse para Deus, que o teu espírito bondoso me conduza por terreno plano. Sabe o que ele estava pedindo para Deus? Senhor, eu quero andar na terra da retidão. Nesse mundo que a gente vive, meus irmãos, as pessoas estão esperando algo dos cristãos, principalmente na caminhada reta. Se esse cristão realmente tem essa vida de retidão, que ele diz tanto que lê a Bíblia e tem. Então, andar nessa terra de retidão é ter uma vida com caráter santo, ter uma vida buscando fazer a vontade de Deus, uma vida com integridade. Cristão tem que ser íntegro. Cristão tem que ser verdadeiro. Cristão não pode ser mal pagador. Cristão tem que levar a vida dele em ordem. Andar nessa terra da retidão, de um Deus bondoso, que não quer que você e eu tropecemos. Ele não quer que a gente tropece, muito menos caia. Por isso que Davi estava orando dessa forma. Senhor, me conduza por terreno plano, me conduza numa terra de retidão, que eu leve uma vida reta diante de Ti. Porque ele sabia que os obstáculos que aparecem, as coisas que podem nos fazer cair, pode nunca mais nos permitir levantar. E não é esse o plano de Deus. Nós estamos debaixo de um Espírito bondoso, nós estamos falando de um Deus bondoso. Eu quero te convidar a ler comigo Salmo 55, 22. Olha o que está escrito para nós. Davi: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha que coisa tremenda. Deus falando isso ao nosso coração nessa noite. Mas o que Ele está dizendo aqui? Entregue as suas preocupações. Entregue aquilo que está te angustiando. Faça a tua parte até onde você pode. Depois é com Deus. Davi, ele estava dizendo para Deus, a oração dele nessa noite era uma oração de livramento. Senhor, me livra do mal. Andar em terreno plano é ser livre do mal, daquilo que pode fazer com que eu pegue um caminho errado, com que eu faça uma escolha errada para a minha vida, ou que eu tenha companhias erradas. Vou te dar um conselho pastoral, também pela Bíblia do Senhor. Procura 2024, esse ano, pedir esses livramentos para Deus também para a sua vida, de companhias erradas. Tem pessoas que é para caminhar com a gente por um tempo. Essa é a vontade de Deus. Depois daquele tempo, não mais. Essa pessoa vai caminhar com outras, você vai caminhar com outras. Cuidado com as alianças. Cuidado com as pessoas que você chama para a tua mesa. Cuidado também com as mesas que você é convidado para estar. Uma orientação. Se a gente quer andar nesse caminho de retidão, a gente tem que tomar muito cuidado com quem senta, com quem entra na nossa casa e com quem caminha conosco. E a mesma coisa, a nossa escolha de vida de caminhar com pessoas. Cuidado, um manco pode derrubar aquele que já está mancando. Um cego não está enxergando a palavra, ele pode fazer aquele que está cego junto com ele piorar ainda mais. Tropeçar, cair e se machucar feio. Então Deus está falando aqui para nós.
é sem jamais se desviar. O caminho da retidão é se você se manter íntegro nele. E Davi, ele queria exatamente isso, ser guardado por Deus, ser protegido pelo Senhor. Curva sua cabeça, fecha os olhos um pouquinho, vamos orar. Guarda a minha caminhada, Senhor. Diga, guarda a minha caminhada, Senhor. Me livra das más companhias. Me livra, Pai, de pessoas que não estão alinhadas contigo e que podem me fazer tropeçar e cair e me machucar feio. Me livra, Pai, em nome de Jesus. Ele estava dizendo aqui, ser guiado por Deus pelo caminho certo, pelo caminho reto, pelas palavras certas, pelas escolhas corretas. Aí nós queremos a bênção de Deus, e a palavra nos garante que nós temos bênçãos sem fim aqui, na palavra de Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que o mesmo caminho da bênção é o mesmo caminho da obediência. Deuteronômio 28 está escrito, se atentamente ouvir e me obedecer, as bênçãos vão te perseguir. Então você está num caminho, presta atenção aqui comigo, de obediência. Estou fazendo a vontade de Deus, estou de acordo com a palavra de Deus. Estou tentando viver mais perto possível daquilo que Deus me ensina. O que vai me acompanhar nesse caminho? O que vai me perseguir? Você já imaginou, gente, a bênção do Senhor colada nas suas costas? Onde você vai, a bênção está ali grudada em você. A bênção está ali, ó, te perseguindo. Hoje está difícil, né? Mas a bênção está ali do lado, vai abrir a porta. Ó, não estou conseguindo vencer essa situação. A bênção está ali junto com você. Você vai vencer em nome de Jesus. Então Deus está falando exatamente isso para nós. Que não existe um caminho para a obediência e um caminho para a bênção. É o mesmo. A bênção, ela só vai perseguir aqueles que forem obedientes. E Davi sabia disso, por isso que ele orou, pedindo o caminho dele, ó, aplainado pelo Senhor, para evitar deslizes que nos afastam da presença. Porque Davi bem sabia que deslizes trariam consequências terríveis para a vida dele. O adultério dele com Betseba trouxe consequências terríveis para a família de Davi. Ele foi perdoado? Sim. Deus deixou de amar ele? Não. Mas a consequência da escolha dele, do pecado dele, da imoralidade, do deslize, do desvio, de não ser íntegro, fez com que ele entendesse que consequências terríveis veio sobre a casa dele. Consequências porque quando a gente entra no adultério, abre um portal de espíritos malignos para operar na casa da gente. E esse portal precisa ser fechado com obediência. Esse portão do inferno precisa ser fechado debaixo da palavra de Deus. Então não tem como a gente levar uma vida santa não fazendo aquilo que é santo. Por isso que o Senhor nos orienta nessa noite. Que o Espírito bondoso dele está sobre nós. Mas existem armadilhas. Existem armadilhas no caminho que a gente precisa cuidar. Essas armadilhas podem destruir a nossa vida. Mas foi Deus que colocou? Claro que não. O mal está à espreita. O inimigo está ao derredor buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos vigiar. Só um Deus bondoso, meus irmãos, que vê além, muito além. Deus está vendo todo o plano maligno também para a nossa vida. Deus está vendo aquilo que pode nos trazer consequências terríveis. Deus está vendo aquele emprego que talvez vai ganhar muito bem, mas vai te desviar demais da presença dEle. Deus está vendo. Então, Ele está dizendo que só Ele pode livrar a gente das armadilhas. E como Deus nos livra? Quanto mais você coloca os olhos no Senhor, fixa os seus olhos aqui, ó, na palavra de Deus, mais os nossos pés estão livres dessa armadilha. Mais Deus direciona. Quero chamar a Isa aqui para fazer um cântico. A gente precisa aprender a orar, mas orar também segundo a vontade de Deus. Mas pastora, como é que ora segundo a vontade de Deus? Está aqui. Orar a palavra. E eu quero fazer isso com vocês nessa noite. A palavra de Deus já está escrita.
E nós podemos orar, invocar, declarar essa palavra sobre a nossa vida como oração. Muitas vezes nós ficamos dependentes de oração dos outros, mas Deus quer, nesse 2024, que a gente construa o nosso próprio altar de oração, que a gente construa o nosso diálogo com Ele. Ah, mas eu não sei o que falar para Deus. Abre a Bíblia, vai lá no livro de Salmos, vai lá no livro de Provérbios, vai no livro que Deus te direcionar. Você vai ver que tem orações maravilhosas para você fazer aqui pela palavra. Vamos abrir a dessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 143, 10. Vamos abrir de novo a palavra. Nós vamos ler novamente. Isso aqui é orar a palavra. Nessa hora, o Espírito Santo está nos ensinando um princípio. Orar a palavra de Deus. Ensina-me. Ele falou em primeira pessoa. Olha o que Davi disse. Ensina-me a fazer a tua vontade. Agora, ora você. Não é o rei Davi, é você orando. Pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Isso é orar a palavra de Deus. Você orar em primeira pessoa. Feche os teus olhos um instante. Pense no que você leu. Olha o que ele está dizendo. Tira os desejos malignos e egoístas do meu coração, Senhor. Os desejos malignos e egoístas do meu coração. Eu quero começar esse ano diferente. Eu quero começar orando, Senhor. Eu quero começar te buscando. Pai, eu quero construir o meu altar de oração. Eu e o Senhor. Tira os desejos malignos do meu coração, os desejos egoístas, Pai. Vamos abrir agora o Salmo 25, 15. Abra comigo a palavra poderosa e santa do Senhor. Aqui também está em primeira pessoa, mas quando não estiver em primeira pessoa, você coloca o seu nome ou você coloca o eu aqui na oração. Você está fazendo a sua oração. Olha o Salmo 25, 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Você está orando a palavra nessa noite. Está sendo liberado algo para a sua vida. Nós precisamos orar a palavra de Deus na nossa casa. Nós precisamos orar a palavra de Deus no nosso devocional. Pegar a palavra e fazer ela viva dentro dos nossos olhos, do nosso coração. Os meus olhos, Senhor, vão estar sempre voltados para Ti, para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés das armadilhas. Olha o segredo aqui, ó. Senhor, tem uma armadilha ali na frente, tem um laço, uma cilada, mas eu orei aqui, Senhor, que se os meus olhos estiverem postos em Ti, o Senhor vai livrar os meus pés, o Senhor vai me mostrar qual é a sua vontade, onde eu devo pisar, se eu devo assinar, se eu devo fazer essa sociedade, se eu devo comprar, se eu devo fazer isso. É o Senhor que vai me livrar. Sabe o que essa oração quer dizer? Tira os meus pés dos desvios. Tem coisa que pode me corromper e me afastar da presença. E esse ano, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero orar mais a Tua palavra, Senhor. Quero fazer mais uma oração com vocês. Nós estamos no restart, debaixo da bênção, da bondade de Deus. Põe a sua mão sobre o teu coração. Lá em Números 6, 22, não precisa abrir, tá bom? 22, 26. Tem uma bênção escrita para nós. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para você com amor e lhes dê a paz. É uma bênção sobre a tua vida. Agora, pastor, eu quero orar essa palavra para mim. Eu quero orar essa palavra na minha casa. Aí você vai orar em primeira pessoa. Você vai dizer, que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me guarde. Que o Senhor me trate com a bondade e a misericórdia.
Que o Senhor olhe para mim com seu amor e me dê a sua paz. Estão entendendo o propósito? Comece orando. Nós não vamos começar orando dependendo de oração das pessoas, mas nós vamos orar nós mesmos, fazer a nossa oração. Não que você não possa buscar uma oração, mas não manter a sua vida de depender de oração de outra pessoa. Não. Numa dificuldade, você pode pedir ajuda, mas nada melhor do que você entrar no teu secreto, no quarto com Deus, falar: Senhor, eu quero orar a tua palavra. Senhor, vista-me da tua glória. Tua palavra está dizendo que o Senhor é fiel em todas as suas promessas. Ser fiel na minha vida, Senhor, em todas as suas promessas. Chama a palavra para a oração. Chama o céu para a terra da sua casa. Chama o céu para a terra do seu quarto. Chama o céu para a terra do seu coração. Chama a palavra viva. Não deixe a Bíblia para abrir só aqui. Faça isso como um lema de vida. Vocês vão ver as bênçãos do Senhor dirigindo a sua vida. Vocês vão enxergar a bondade de Deus. Sabe aquele dia que você levanta tão aflito, que você está sem forças? Vai para a palavra. Deus vai falar com você. Vai lá nos Salmos, vai em João, vai em Mateus, vai para a Bíblia e procura algo ali que possa confortar o teu coração e ora um versículo, gente. Ora, traz aquela realidade para a tua vida. E nós queremos iniciar esse ano dessa forma. Comece orando. Comece orando e comece esse ano debaixo da bondade de Deus. O Espírito bondoso de Deus vai se manifestar todas as vezes que vocês mesmos acionarem esse poder. Não tem nada místico. Vocês não precisam terceirizar a conversa com Deus. O Pai ama ouvir a voz do Filho. O Pai ama ouvir quando vocês cantam para Ele, quando vocês oram a Ele. O Pai ama ouvir a nossa voz e Ele conhece cada uma delas. No meio de tantos milhões, Ele conhece. Ele sabe exatamente qual é a sua. Nessa noite, a palavra foi muito específica e clara ao nosso coração. Fazer a sua vontade, Senhor, e andar em caminhos retos. Para eu fazer essas duas coisas, obediência e dependência de Deus. Obediência e dependência de Deus, do que está escrito. Ele já escreveu. Não tem uma nova Bíblia. É essa Bíblia aqui. Indestrutível palavra de Deus. Santa e poderosa palavra de Deus, de gerações em gerações, de séculos e séculos. Essa palavra não mudou e ela jamais mudará, porque a palavra de Deus já foi liberada sobre nós. Nós só precisamos ativar esse poder sobre a nossa vida. Nós só precisamos pegar a nossa Bíblia, a nossa espada do Espírito, e manejar ela como um obreiro aprovado. Está tudo aqui o que a gente precisa. A vida santa, a caminhada com Cristo, a bondade, a misericórdia, a fidelidade. O que eu fazer em tal situação, está tudo aqui. Orando a palavra e confiando na bondade de Deus. Amém, meus irmãos? Que nessa noite, essa palavra possa ter edificado um altar com uma chama muito quente da oração viva dentro de vocês. De uma oração incessante. De uma oração que não precisa palavras rebuscadas, palavras finas, não. Deus só quer um coração em chamas. Deus só quer um coração que obedece, um coração que depende dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Isa vai cantar o Pai Nosso e o pastor vai dar a bênção em nome de Jesus.